Nem só de jaleco vive o médico. Olá, doutor! Olá, doutora! Bem-vindos ao 8º episódio do podcast Médico Sem Jaleco. Hoje a conexão é Coreia-Brasil. E a gente está aqui com a nossa convidada, a Esther Kim, que veio aqui contar um pouco da trajetória dela, falar da família Kim e de um fato muito curioso. Ela e os 3 irmãos fizeram medicina. Olha só, nas principais faculdades do estado de São Paulo. Renomadas faculdades. Então, a gente está aqui com ela hoje e vamos falar um pouquinho sobre isso, essa curiosidade, essa trajetória incrível, né? E eu sou a Ana Arnost, host desse podcast. Tô aqui com o meu marido, Arthur Adam, também host. Oi, Arthur. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao 8º episódio do Médico Sem Jaleco. O tempo tá passando rápido, hein? Já tá no 8º episódio. Nossa Senhora. E hoje com uma queridíssima Esther Kim, que inclusive aqui fica, né, uma curiosidade, ela também é cliente da GXMed, que é uma das patrocinadoras desse episódio. E é um prazer ter você aqui hoje, Esther, receber você e contar essa história curiosa. Nós vamos fazer uma viagem para a Coreia, entender lá desde o início como que seus pais vieram pro Brasil e como que vocês foram parar aí nos principais cursos de medicina do país e os seus planos. Vai ser um bate-papo muito legal. Obrigado por ter aceito, viu? Por ter vindo até aqui bater um papo. Eu que agradeço, o prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Legal. Prazer é nosso, obrigada, Esther. E aí, fala um pouquinho de você, como foi aí a sua trajetória até a medicina? Se você puder voltar, conta lá. Isso. Vamos voltar para a Coreia. Vamos tentar seguir a linha do tempo, né? Isso. Olha, assim, o que eu sei da história da minha família é muito do que eles vão contando, assim, pra gente, né? A minha família, quem veio aqui pro Brasil foram os meus pais. Os meus pais são da Coreia do Sul. E eles se conheceram aqui mesmo. Os meus avós, a minha avó paterna, ela veio da Coreia do Norte. Essa parte paterna, então, tem essa curiosidade de que veio da Coreia do Norte mesmo. E aí, todo o resto, assim, meu avô paterno, minha avó materna e meu avô materno são da Coreia do Sul. Mas o curioso dessa história toda, assim, é que a minha avó, quando ela era pequena, a família toda dela era da Coreia do Norte. Então, quando começou a explodir as guerras por lá, tava tendo um movimento de evacuação daquela região e tava todo mundo indo pra Coreia do Sul. Só que aí, nessa de guerra, de todo mundo sair correndo, pelo que o meu pai conta, assim, uma parte da família falou: não, vamos pra casa, vamos pegar nossas coisas, arrumar as coisas, e aí a gente vai. Aí a outra parte falou: vamos indo então, já que vocês vão pegar as coisas. Aí foi todo mundo entrando no trem. Aí eu não sei o quanto é verdade dessa parte, mas eu acho muito legal, então eu conto como se fosse verdade. Parece que a minha avó, ela era bem pequenininha, e aí na muvuca ela não conseguiu entrar no trem. E aí parece que um soldado americano, que nessa época tinha essa questão dos Estados Unidos lá, viu ela, pegou ela e colocou ela em cima da embarcação de bagagens mesmo. Então ela ficou lá sozinha com as bagagens, e aí conseguiu vir. Meu Deus. Aí parece que realmente teve uma parte da família que ficou lá, eu só tenho fotos deles. Você não teve contato? Nem sei mais o que aconteceu com eles, como que tá. E aí a outra parte conseguiu ir pra Coreia do Sul. Caramba, e em que momento eles decidem vir ao Brasil? Como que foi essa jornada? Aí lá os meus avós se casaram na Coreia do Sul. E aí, pelo que os dois lados da família falam isso, né? Que passou um tempo depois da guerra, mas ainda existia esse medo de que acontecesse uma nova guerra, assim. Tanto que, hoje em dia, eles ainda estão em guerra, né, as Coreias. E aí eles falaram, vamos ter que sair daqui, porque pode dar ruim, né? E falaram, tinha toda essa crença na época sobre o Brasil, sobre a chance de enriquecer no Brasil, e aí a família veio. E aí veio realmente toda a família da minha mãe e toda a família do meu pai. Minha mãe, ela veio mais ou menos uns 2 anos, ela era bem pequenininha. Então, isso foi mais ou menos na década de 70 mesmo, 70. E o meu pai, ele veio com de 10 a 14 anos, é mais ou menos nessa faixa. Então, foi em 80, mais ou menos.
E aí, é até curioso isso, porque eu acho que é legal, assim, ver a nossa situação, eu e meus irmãos agora, e ver como a minha família estava há pouquíssimo tempo atrás, né? Poucas gerações. Sim, Sim. falando de 1970. Exato. E aí, a minha mãe, ela conta que quando a família toda veio, eles não tinham dinheiro pra nada, né? E aí, não sei, eu chuto umas 3 famílias. Eram 3 famílias morando em uma casinha lá na Liberdade, com uns 3 cômodos, assim, 3, 4 cômodos. E foram vivendo, crescendo e tentando cada um se E sustentar eles de um começaram jeito. a trabalhar com o quê? Hoje em dia, os coreanos, eu não sei se vocês já foram no Bom Retiro, que é o bairro dos coreanos lá em São Paulo. Uhum. Hoje os coreanos são conhecidos pela questão de lojas de roupa. Então, Adoro. principalmente nessas questões. Adoro. Adoro. Eles têm as próprias lojas deles e eles também produzem roupa. Então, como eles têm fábrica, eles fabricam roupas para marcas até conhecidas, assim, por aí. Uhum. Então, pelo que eles contam, foi muito nisso. Assim, primeiro costurando mesmo, e aí cada um foi tentando abrir sua própria loja. Foi indo meio nisso, assim. E eles se conheceram já no Brasil. Os meus pais, sim. Que legal. Foi aqui no Brasil. Mas também no mesmo reduto ali, né? Eles moravam no mesmo Então, eu não sei, bairro, talvez. não sei da onde que o meu pai ficou, assim. Eu sei mais da minha mãe que ficou na Liberdade. Do Uhum. meu pai, não sei direito. E aí eles foram para esse segmento também. Montaram um Sim. comércio? Como foi? Os dois, as duas Fábrica famílias foram. também ou não? Chegaram a ter uma fábrica, uma época assim também. Tá. E aí, como que veio o nascimento aí a primeira filha é a Carol? Isso, é a Tá. Carol. A Carol, ela tem que idade hoje? Eu não sei a idade, ela é de 1994. Eu vou decorando o nascimento, não sei. Deve ter uns 30 30 e e poucos. É. Por aí, 31, sei lá, por aí. por aí. Legal. E aí já nasce em São Paulo. Isso. Aí, as duas famílias foram tendo loja. Os meus avós, quando eu era pequenininha, a gente sempre ia na loja deles. Aí os meus pais também foram ter loja. E eles. Na época não era tão cedo, né? Minha mãe tinha uns 24 quando ela teve a minha primeira irmã. Na época eles também tinham loja, então assim, eles ficaram com essa questão de comércio por bastante tempo, assim. E depois que minha mãe saiu da Liberdade, a gente foi sempre ficando na região. Eles ficaram em Santana, Bom Retiro, bem no centro mesmo de São Paulo. Pô, legal. E aí vocês são em 5 irmãos, né? No total? Isso, 5. Você não é a caçula. Não, eu fui caçula por 8 anos, Olha. mas não sou, sou a quarta. Como chama a mais nova? A Rachel. A Rachel. Rachel. Que legal. E essa cultura coreana, ela é bem definida ali na sua casa, pelos seus pais terem vindo da Coreia? Ou você acha que como eles vieram muito novos, já deu aquela boa misturada com a cultura brasileira? Isso é engraçado, assim, se você for perguntar para a geração dos filhos dos imigrantes, acho que quase todo mundo vai falar que não sabe dizer se é coreano nem se é brasileiro, porque é os dois ao mesmo tempo, mas também não é nenhum, sabe? Você perde identidade. Então, é uma coisa que é tudo um pouco e nada ao mesmo tempo. Isso Sim. aconteceu comigo. Eu também fui para Minas, saí de São Paulo, fomos nós, né? Sim. Fomos para Minas. E eu sou muito de pegar sotaque, sabe? E aí eu tenho sotaque aqui, né? Eu sou nascido em Campinas, vou para Minas e lá eu fui para Divinópolis, sotaque super forte. E aí, de repente, já tava começando a soltar uns uai, não sei o quê. E aí, quando eu voltava, todo mundo falava assim, nossa, Arthur, você tá muito, né, mineirês, né? Você já tá falando o dialeto deles. A gente ia para São Paulo, eles achavam que o Arthur pudesse ser mineiro, e a gente ia para Minas, sabia que não era de Minas. Era uma coisa meio E de estranha. repente eu fiquei no meio do caminho, eu não era reconhecido nem lá e nem aqui. É isso mesmo. Então acho que é mais ou menos o que acontece com vocês também. É isso mesmo. Até uma curiosidade, assim, é que eu fui alfabetizada em coreano. Então, minha primeira língua foi coreano. Hoje em dia, assim, eu sou uma vergonha. Meus pais brigam com a gente, que a gente não sabe direito coreano. Mas quando a gente era pequena, a gente aprendeu coreano primeiro. Porque a gente ficava em creche, prezinho, fazia em escola coreana. E aí, depois que a gente entrou em escolas brasileiras, aí a gente começou a falar português. Tanto que os meus irmãos, eles são gêmeos, a Gabriela e o Matheus,
E aí, quando eles entraram na escola, eles ficavam na mesma sala, né? Porque são irmãos. E aí, eles iam lá e ficavam brigando em coreano. Porque eles sabiam falar coreano, né? Aí a professora olhava e falava, cara, não sei nem o que eu faço. Vai fazer o quê, né? Eles estão falando o quê? Estão se xingando? O quê? Uma declaração de amor parece meio calorosa essa conversa, né? Aham. Mas é de tudo um pouco, assim. Hoje eu acho que a gente, não, como não sabe falar tanto coreano, a gente se identifica mais com a cultura brasileira. Uhum. Só que se olha para o meu olho puxado, para minha pele amarela, é difícil falar isso também, né? Mas é realmente de tudo um pouco, assim. E essa cultura oriental, você acha que teve alguma influência para ser firme nos estudos, para ser firme com as responsabilidades? Com certeza. Tem, né? Com certeza, sim. Meus pais, uma coisa que eles sempre falavam, assim, eu acho que isso é bem cultural, tanto da Coreia mesmo, da Ásia, como dessa mentalidade de imigrantes, nesse sentido que quando eles vieram pra cá, eles sempre tiveram muito pouco. Então, eles trabalharam muito, lutaram muito pra ter o que eles têm. Então, eles falavam, pô, eu vou dar o meu máximo pra garantir que os meus filhos tenham tudo que eu não tive. E aí, isso somado à questão de educação na Coreia, então eles falavam, pô, eles vão ter realmente a melhor educação que eu conseguir dar pra eles. Então, eles sempre foram muito rígidos nesse sentido, assim. Eles sempre exigiam notas boas na escola e, assim, não dava muita margem para as coisas, sabe? A gente também teve que fazer escolas particulares, reforço, assim. Então, pegavam Você bastante no estudava nosso pé. em escola pública ou não? Foi escola particular? No começo, a gente chegou a estudar em escola particular, Uhum. só que teve tantos problemas financeiros da nossa família, como a questão de você ter que colocar 5 crianças É isso que eu ia numa falar. escola particular. É Não, inviável. Eu, É inviável. eu não sabia. Viável. Senão eu ia pedir a fórmula para seus pais. Porque não é difícil uma, imagina Uma, assim. gente, já Aí depois eles tiveram que colocar a gente em escola pública mesmo, e aí fomos seguindo, assim. Poxa, que legal. E onde que vem a medicina? Teve influência dos pais? Isso que eu ia ou não? perguntar. Teve uma influência, seus pais? Meu pai teve bastante influência, assim. A nossa família não tem médicos, de modo geral, são pouquíssimos que a gente conhece. Só que os meus pais sempre tiveram essa questão de que a gente não tivesse problemas financeiros, porque eles passaram por muitos problemas financeiros, assim. Essa questão de comércio é sempre muito instável. Uhum. Então, assim, agora na pandemia, por exemplo, foi uma época muito ruim para os vendedores lá do Bom Retiro. Então, eles não queriam que a gente tivesse essa instabilidade financeira. Se você falar que vai montar uma lojinha, ele fala, para. Nossa! Pode. Pode isso aqui. Porque para eles deu muito errado nesse sentido, né? Depois eles tiveram que fechar e deu muito errado. Sim. Hoje tem coreanos que conseguem, nossa, super estabilizados. Uhum. Só que como para eles não deu certo, eles falaram, pô, Foge dessa área. não quero. Mas aonde que vem a medicina? Eles chegaram a falar sobre medicina com a sua irmã? Então, e aí como eles não queriam que a gente vivesse uma vida com instabilidades, hoje a medicina, e na época principalmente, é uma carreira que você consegue ter uma estabilidade financeira muito boa. Então, eles falaram, meu pai sempre colocava uns, faz medicina, faz medicina. E aí, a minha irmã... Sem influência. Não, a minha mãe, ela conta pra todo mundo isso. Que ela teve um sonho, que ela sonhou que a minha irmã... Ela viu uma casa, um chalezinho, e aí ela foi ver a placa, tava escrito pediatra, doutora Carolina. Tanto que ela é... Pediatra, não? Hoje ela seja, tá... Ou seja, a pressão não foi por medicina, foi por pediatria. E ela tá fazendo pediatria? Tá fazendo pediatria. Então, eles sempre iam falar, faz medicina, faz medicina. E aí, minha irmã foi fazer medicina. Porque, querendo ou não, além dessa questão da estabilidade financeira, eu sou muito suspeita, mas eu acho uma carreira linda, eu acho uma profissão linda. Então, ela se encantou com essa questão de cuidado de pessoas mesmo. Poxa, Aí ela foi fazer. E aí, então, ela começou a se preparar. Como que foi? Ela conseguiu logo depois que terminou o terceiro colegial? Ou Não, a Carol, eu acho que ela fez 4 anos de cursinho. 3 ou 4. 3 anos. Ela fez 3 anos. Uhum. E foi duro, assim, porque era muito concorrido. Nossa. Muito concorrido. E como a gente veio de escola pública, essa questão de déficit é realmente
muito significativa. Então, ela teve que ralar bastante, ela teve que fazer cursinho, e o cursinho também era muito caro, continua sendo, né? Muito, Uhum. muito caro. Tanto que ela conseguiu estudar um tempo também, porque uma família, amigos nossos, ajudaram a pagar o cursinho dela. Não. Foi um apoio muito importante pra gente. Então, estudou esses 3 anos, foi ralando, ralando, ralando. Tanto que a trajetória dela é um pouco diferente da nossa, assim. Ela prestou os 3 anos, e aí, no meio do 3º ano, ela conseguiu passar na UF. Que eles têm o Enem no meio do ano, né? E aí, ela passou na UF, só que ela não sabia se ela ia ou não ia, porque é longe de casa também, e tava chegando as provas pra fazer no fim do ano. Mas aí, não dava pra perder essa oportunidade, ela se matriculou. Ela começou. Ela se inscreveu só em uma matéria lá, Uhum. que dava pra fazer isso na época. E aí, eles entraram em greve até. Nossa. Então, meio que casou as coisas juntas. Ela conseguiu ficar fazendo uma matéria só enquanto ela estudava pro vestibular aqui. E aí, depois ela conseguiu passar lá na FAMERP, lá em Rio Preto. Ela foi lá, adorou Rio Preto, falou que era lindo, ia mudar pra lá. Só que aí, logo depois, ela passou na Unifesp, e eu falei, é isso. Aí era Já isso. tá no quintal de casa, vamos Aí ela começar. foi. Aí ela começou, e quando ela entra, o segundo já são os gêmeos. Isso, são os Já meus vem a irmãos geração gêmeos. dos gêmeos. E É. aí eles, quando ela entrou, eles estavam no terceiro colegial, mas você se recorda? A diferença de idade é que ela é 94, Aham, eles são 98. tá, Aí eu sou 01 e a caçulinha, ela é de 2010. tá. Então elas ainda estavam no colegial. É, Os dois, né? Estavam no colegial. isso. E aí já vieram falando sobre medicina, já começaram a ventilar a possibilidade. Sempre foi medicina. A como Carol foi inspiração? Cara, a gente fala assim que foi, assim. É. Porque, primeiro que você olha e fala, é possível. Aham. Esse acho que é o primeiro ponto, É o primeiro né? passo, se a nossa irmã conseguiu, acho que a gente também consegue. E eu acho que mais por mim e pela Gabriela, a gente nunca falou, nossa, eu super gosto de alguma coisa. Nossa, eu adoro matemática e é só isso que eu adoro. Que o Matheus era assim. O Matheus sempre foi muito bem em exatas e ele gostava bastante de exatas. E medicina, hoje, você olha assim, cara, dá pra você fazer de tudo em medicina, de tudo. Verdade. Agrada a todos. Então, como era uma coisa, meu pai falando no nosso ouvido, a minha irmã fazendo e a gente não querendo nada demais, acho que é um bom caminho, vamos tentar. Vamos tentar medicina. Já o Matheus, ele falava, nossa, fazer engenharia, né? Porque quem conheceu o Matheus antes dele entrar na medicina, se olhava pra ele e falava, cara, ele vai fazer alguma coisa de exatas. Ele vai. Tanto que ele chegou a prestar engenharia lá na USP. Ele prestou, passou, só que aí ele nem foi. Porque aí Ele nem chegou a se matricular. eu acho que ele chegou. Tá. Eu acho que ele chegou. Mas. Nossa, mas não como vou foi não. isso? Passou na USP e aí o pai ainda ficou, não, mas você tem que ir pra medicina? Então, Como foi eles isso? ficavam meio, eu deixo você decidir. Tem certeza que é isso? Eu deixo você decidir, mas pensa muito bem, hein? Aham. Depois não vem me encher o saco aqui, né? Foi mais ou menos isso. E Esther, você sendo a última dos 4 que foi para medicina, você via eles mais como uma inspiração ou mais como uma pressão? Tipo, ai meu Deus, os 3 já estão lá, eu também preciso. Ou não, era aquela coisa muito positiva e inspiradora mesmo. Ou ambos, né? Eu acho que eu pessoalmente não chegava a ver como pressão, assim. Porque eu e os meus irmãos, os gêmeos, a gente fez as escolas tudo mais ou menos junto, assim. Como a Carol era mais velha, ela ia para uns outros lugares. Uhum. Mas eu e os meus irmãos, a gente sempre fazia as coisas juntos. Na grande maioria das vezes. Aí no cursinho também. E aí, eu até falo, assim, que eu fiz só um ano de cursinho. Mas pra mim foi um ano que, na época, com certeza foi muito sofrido. Mas hoje eu olho pra essa época, foi uma época muito boa. Foi muito tranquila. Comparada com a sua realidade atual, foi muito tranquila. Você era feliz e não sabia. Porque, assim, tinha o meu grupo de amigos que a gente se dava super bem, a gente se divertia bastante. Tinha meus irmãos lá também, que a gente tinha o mesmo grupo de amigos.
Então, como a gente sempre, além de ir pra escola juntos, a gente tinha o mesmo grupo de amigos, pra mim, pessoalmente, eu achava bem tranquilo. tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Poxa, que legal. E ó, Carol Unifesp, Gabi. Gabriela na Unesp, em Botucatu, o Matheus na USP São Paulo e eu na Unicamp. E a caçula? Falta o USP Ribeirão, né? Fica a dica. Mas já tem a pressão? Ela já tá falando de medicina também? Olha, Ou ela não pode o pensar? dela é muito engraçado, Ah. porque ela via, quando ela era bem pequenininha, ela olhava assim pra gente e falava, não vou fazer medicina, vou... Aí todo aquele negócio de criança, vou ser professora. Uhum. Aí ela falava que ia ser Pode ser, professora. professora de medicina. Exatamente. Vai ser professora de médico. Aí depois ela olhou pra minha prima, que minha prima, ela fez direito. Ela falava, não, você é advogada que nem ela. Aí a gente, tudo bem, pode ser advogado de médico, não tem problema nenhum. A gente sempre falou isso no tom de brincadeira, né? Nunca foi de pressionar ela. Mas a gente acha que sim, hein? Então, e ela termina quando? Agora ela tá no primeiro ano. Terminando o primeiro ano, né? Primeiro ano, tá. Então, Então tem mais dois mais 2 anos aí anos. pra ela definir se vai pra medicina, se vai pro direito Né. ou qualquer outra área. Mas sabe que ela teve a fase dela que foi fanática pelo Corinthians. Gosto dela. Fanática. Gosto da sua irmã. Roxa, Você adorava. Você também é corintiano? Com certeza. Você olha só. E aí ela. Eu sabia que você, desde o primeiro momento, eu gosto dessa menina. Gente boa. Agora tá revelado o motivo. Bom, agora mais ainda, mais ainda. E aí ela olhava o Corinthians e ela falava, vou ser médica. Foi aí que surgiu o desejo dela. Não foi nem a gente. Vou ser médica do Do Corinthians. Corinthians. Olha, eu acho Ainda que, veremos ela lá, hein? eu acho que tá precisando, viu? É uma vaga que deve estar em aberto lá. Tá aguardando ela. Esther, nessa trajetória, assim, teve muito aquele estereótipo xenofóbico do tipo assim, nem é japa, mas, é japa. Por isso que passou na Unicamp, na Unifesp, não sei o quê. Vocês ouviram muito isso? A gente ainda ouve, né? Sempre tem. Ainda? Não, é mais assim, naquele sentido de você vai fazer vestibular e você olha o asiático, aí fala, uma vaga a menos pra mim. Sempre existe isso, né? É aquela coisa meio em tom de brincadeira, mas você fala, foda-se. A gente tinha um professor, né, no Tinha. colégio, que ele falava pra gente, assim, ele botava pressão assim, ó, você tem que aprender a fazer isso, porque senão você vai chegar na FUVEST, você vai olhar pro lado, o japonês vai estar comendo a questão. E aí, E você aí? e você tá aí, então você tem que estudar, cara. Eu tenho uma professora, que ela é japonesa, uma professora que era de matemática na escola. Aí ela olhava assim pra gente e falava, não fazem mais asiáticos que nem antes. Não, mas teve algo, isso chegou a incomodar vocês em algum momento? Vocês sempre levaram isso na brincadeira? Como foi? Eu sempre levei na brincadeira, assim. E tudo isso depende sempre da pessoa que fala, né? Então, eu com os meus amigos, eles sabem que eu dou essa liberdade sem nenhum problema, caio na brincadeira junto, então não tenho nenhum problema. Mas se eu vejo que é uma pessoa que eu nunca ouvi, não dei liberdade pra isso, aí Pega mal. pega mal, acho muito ruim. Mas acontece? Hoje em dia não, assim. Antes que eu tenho memória, assim, de quando eu era pequena, você falava, a pessoa, e aí, já? Eu falava, não, eu sou coreana. Uhum. Só que na época ninguém conhecia a Coreia, né? Então, nossa, hoje a Coreia não é o que era antes na época, assim. Sempre foi um país muito grande nesse sentido, mas popularmente nada conhecido. Então, realmente, pra todo mundo era tudo japa. Japa e China, né? É isso. Olho puxado é japa ou China? Oh, Jesus. E na graduação, fala pra mim, você teve envolvimento ali com os esportes? Como que foi? Os esportes são minha paixão, assim. Eu, dentre os 4, na verdade, dos meus irmãos mais velhos, eu sempre fui a mais sedentária de todas. De todas, assim. Minhas irmãs iam No muito... período que antecedeu a graduação. Minhas irmãs sempre foram muito ativas, gostavam de ir pra academia, e nossa, era uma negação. Só que meus pais colocavam a gente pra jogar tênis quando a gente era pequeno. Que coreano e asiático, de modo geral, tem muito isso de tentar colocar o filho em tudo que é possível de aula. Aí eles colocavam a gente em aula de tênis, eu jogava bem aulinha mesmo, fiquei um tempo. Aí, quando eu entrei na graduação, o esporte universitário na medicina, ele é muito forte.
Muito, muito forte. Então, sempre tem aquele negócio. Você pisa na faculdade, a primeira coisa que falam, você faz algum esporte? Vamos para algum time? Sempre tem esse incentivo. E para mim foi uma coisa muito importante, assim. Eu adoro hoje em dia, eu não consigo mais me ver não fazendo nada, nem que seja uma academia. Eu adoro. No começo da graduação eu entrei no tênis, no tênis campo mesmo. E eu entrei no futsal também. Fiquei uns três Nunca tinha anos. jogado futsal. Futsal, eu jogava com as meninas da igreja, assim, mas era muito. Nossa, eu não sabia mexer a bola, só isso. Uhum. Fazia muito pouco. Falei, já é alguma coisa, né? Aí eu entrei. Melhor do que nada. Entrei, gostei muito do time, gostei muito das meninas. Só que chegou uma hora que começou a pesar o tempo da graduação, os 2 esportes, porque nos 2 esportes a gente também competia em São Paulo quase todo fim de semana. Nossa. Então, era lá no ABC ainda. Em Campinas, ABC é muito longe. Aí começou a pesar pra mim em questão de tempo. Aí eu saí do futsal, fiquei só no tênis. E aí chegou no fim da minha graduação, no meu 6º ano, eu falei, nossa, tô sentindo falta de alguma coisa. Entrei no atletismo. Olha, no último ano. Nossa, nos últimos 6 meses antes da competição. E aí você começou a ganhar tudo lá. O pessoal falou, por que você não começou isso há 6 anos atrás? Desse jeito. É porque não sei dizer a questão genética, mas eu nunca fui de correr, eu nunca corri. E aí, só que eu sempre me mantive muito ativa. No tênis você corre muito, no futsal você corre muito. E aí eu vi que dava pra tirar alguma coisa de lá. Eu falei, talvez no 1.500, que é o que a gente considera o fundo feminino nas competições, falei, acho que eu consigo. Aí eu fui tentando, falei, eu acho que vai dar. Alguma coisa eu vou, pelo menos um ponto, eu talvez consiga fazer na nossa competição final. Mas aí eu falei, 6 meses, ou eu vou pra tentar conseguir um ponto, ou eu não faço, que não faz sentido. E aí eu treinei, nossa, treinei muito, 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 de quase vomitar nos treinos, todos os treinos. Nossa. E aí eu consegui um ponto. Foi um ponto. Uma disciplina de novo, né? Tá vendo? Disciplina de novo ali. Exato. Consegue. Legal demais. Deixa eu voltar um pouquinho. Os seus dois, os gêmeos, eles entraram, pelo que eu entendi, na graduação depois de você. Isso. Hoje o Matheus, ele terminou o 4º ano e a Gabriela terminou o 5º ano. Medicina USP, Gabriela, Medicina Unesp. Unesp Botucatu. Isso. Tá. Sua irmã já formada e pediatra. Isso. Lá Já, no já IANSP. finalizou. Não, ela tá no 1º ano. Primeiro Ela ano. é R1. Tá. Você é recém-graduada em medicina na Unicamp. Isso. Agora. Tá. Vamos entender alguma coisa. Aonde surge Medkin? Em que momento? É importante falar, pessoal, que ela e os irmãos criaram um perfil, né, dos irmãos Kim que fazem medicina. É incrível. Aliás, já faz um jabá aí. É. Já pode fazer um jabá. Fala, Esther, pro pessoal te seguir. Qual é o arroba aí? Qual é o arroba e como pode... Medicina.kim. Aí. Medicina.kim. E onde surge a ideia da medicina Medkin? Ai, é muito difícil essa pergunta, porque a gente realmente não tem ideia de onde que surgiu isso, assim. É uma história muito legal de você se contar, né? Você senta... Quando eu lembro muito das cirurgias que eu entrava no Hospital de Sumaré, que, você tá fazendo uma cirurgia, vai todo mundo conversando, perguntando sobre a vida um do outro. E aí eu lembro de um dos meus professores perguntarem, aí eu fui contando. E você vai contando essa história, as pessoas ficam, nossa, como assim? Que isso? E eu, honestamente, nem tinha me tocado que era uma história legal desse nível de se contar, né? Porque, primeiro que eu nem acho, quando você vai convivendo, nem acho que 5 irmãos parece muito na convivência. Você fala, nossa, 5 irmãos. Pra mim, no dia a dia, não parecia tudo isso. E segundo que eu acho que, sei lá, não achava que ia ter essa dimensão de, 5 irmãos, 4 fazem medicina na maior. Eu não lidava muito como algo tão grandioso assim. E aí, a gente sempre se encontra na casa dos meus pais ou na casa da minha irmã pra gente ver a família, comer alguma data comemorativa.
E nessas datas a gente sempre conversava muito, falava das novidades, do que aconteceu na faculdade, tudo isso muito envolvido na medicina. E aí eu acho que nessa daí a gente falou, talvez isso possa ser legal, né? Fazer um perfil, como é uma história legal de se contar, eu acho que pode Isso foi em dar que ano? certo. Nem isso eu sei, você acredita, Arthur? Uhum. Não sei. Mas já faz o quê? Uns 2, 3 anos? O Mais? nosso perfil é bem recente. Recente? É, Caramba, cresceu rápido. acho que foi em uns 2 anos, assim, 1 ano e meio, Que desde que a legal. gente criou ele mesmo. E foi Então, isso mas a mesmo. ideia é falar, foi numa conversa ali de almoço, vamos criar o perfil, aí, bom, criou, e aí que você falou, vamos falar sobre o quê? Vamos contar nossa história, nosso dia a dia, ou vamos contar como é a diferença das faculdades? Qual era o intuito ali inicial? A gente não tinha nenhum objetivo, assim, certo. A gente falava, acho que a gente pode fazer isso, vamos tentar. Tanto que, se vocês forem ver os nossos primeiros vídeos, eles são bem ruins. É cada um no seu canto fazendo uma coisa diferente, contando a rotina. E aí, depois, quando um vídeo nosso deu muito certo, da gente falando, todos nós juntos, com a nossa cara mesmo, falar de curiosidades ou zombar da outra faculdade, que é uma coisa que a gente faz muito na medicina, isso deu muita repercussão. Qual é a melhor faculdade? Com certeza é a Unicamp. Tá, beleza. Eu não tenho dúvida E, nisso. cara, você tá jogando sujo, né? Porque seus irmãos não estão aqui, você tá sozinha. Pra se defender. Porque eu vejo no perfil lá que fica um defendendo o seu lado. Aqui ele tá sozinho no palco. Não é nenhuma discussão, é Unicamp. Só Para fatos não argumentos. uma constatação. É um fato, É um fato, é um fato. Mas e aí? Aí vocês criaram, teve um primeiro vídeo que viralizou? Como foi isso? Isso, foi o nosso primeiro vídeo, é basicamente cada um falando mal da faculdade do outro. E isso deu muita repercussão, porque Demais. é uma coisa que todo mundo da medicina faz. Nosso principal objetivo, nas competições principalmente, é falar mal da outra faculdade, assim. E falar que a nossa é melhor. E aí, é uma coisa que todo mundo da medicina faz, falar, acho que vai dar certo, né? Tá no Colocando nosso um pouco DNA. colocando humor, né? Colocando humor, sempre com muito humor. Pô, que legal. E foi gerando esse engajamento. Mas e aí, o crescimento do perfil foi orgânico ou não? Vocês colocaram dinheiro para Não, foi patrocinar? bem orgânico mesmo. A gente foi só postando as ideias as vozes da nossa cabeça. E até hoje é assim. A gente vai, a gente... Não tem um cronograma? Como que vocês se organizam? Não? Então, como é muito difícil reunir todo mundo, Nossa, é. a gente sempre tenta casar primeiro alguma data comemorativa que já vai ter que reunir a família para comer ou comemorar. E aí a gente comemora a data e fala, vamos gravar os vídeos. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente se encontra para gravar. E aí todo mundo vai pensando e matutando ideias para a gente poder gravar. Legal. Mas aí vocês gravam quantos vídeos no E aí, assim, é o tanto que a gente tiver de ideia, é o tanto que a gente vai máximo gravar. possível. É, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, pô, às vezes alguém não vai poder porque tá de plantão, ou o estágio que tá é muito difícil, é muito corrido. Então, a gente sempre tenta gravar o máximo que a gente consegue. Mas aí o cronograma de publicações, assim, porque até onde eu entendo de Instagram, ele requer que você tenha uma constância, né? É. Ou seu conteúdo tem que ser muito, muito bom, viral, para a galera compartilhar e entregar talvez mais, mas como que vocês fazem? Há uma constância, há um calendário ou não? Realmente, quando dá tempo, posta alguma coisa? Não, a gente sempre tenta seguir um calendário, porque primeiro que a gente tem que preparar os conteúdos antes. Então, se a gente não tem esse calendário, a gente não vai conseguir publicar. Uhum. E segundo, porque tem que ter esse negócio de realmente postar. Só que a gente não consegue postar tantos vídeos, porque a gente é muito limitado pelo tempo e pelo espaço. Então, a gente posta sempre os nossos vídeos uma vez por semana, os nossos vídeos oficiais nossos, que é de domingo. A gente sempre posta domingo. É. E você já tem vídeo, por exemplo, nesse momento, você tem um estoque para quanto tempo para frente? Acho que umas 3 semanas. Umas então, 3 uns 3 semanas. vídeos. Ou seja, vocês vão ter que se encontrar já. Isso. Vocês que fazem edições. A gente grava e quem edita é o meu cunhado, é o Fio. É o marido da Carol. Que legal. Aí ele edita pra gente. A Carol também vai ajudando ele. Poxa, que bacana. E quando que vocês perceberam que tinha
grana no meio disso aí? Você fala assim, pô, isso aqui dá para monetizar ainda, além de ter um perfil, como que surge a ideia? Foi quando o pessoal começou a mandar mensagem perguntando se não queria fazer parcerias. Aí a gente falou, então acho Aí que vocês pode viram dar. potencial. Aí vocês falam, não, peraí, vamos, esse negócio, vamos profissionalizar ele, porque realmente tem potencial aqui. A gente tem essa vontade de fazer o nosso perfil crescer, de conseguir monetizar, de conseguir parcerias. Só que é conflituoso, porque a gente tem essa questão do perfil, só que a gente também tem a medicina. Então, a gente tenta sempre dar muita atenção ao perfil, mas sempre no que dá, né? Porque nossa carreira como médico é muito diferente da nossa carreira do Insta. A gente tenta sempre unir os dois, Sim. mas é difícil, assim. E eu, Esther, eu queria fazer um gancho aqui. Nessa era digital, né? A importância hoje do digital para o médico, né? Eu acho que vocês já estão ali Sim. na pele, sentindo que a gente até já falou disso algumas outras vezes, que a técnica ela é realmente importante, mas se hoje você não estiver ali aparecendo, e o tá, é potencial, difícil. não, e o potencial que tem, né, de expansão. Tipo, fala de um perfil hoje, tem quase 40 mil seguidores, Sim, que surgiu há 1 ano e meio de forma orgânica. Olha o potencial que tem de alcance, né, de você ter um conteúdo que é viralizado, vamos dizer assim, né? Sim. Então, só para aproveitar o comentário e já devolvendo a pergunta da Ana. Quando a gente criou o perfil e ele começou realmente a trazer repercussão, visualizações, nossa, eu comentava isso direto com meus irmãos e eles com a gente. Assim, a gente andava no hospital e alguém parava a gente para comentar sobre. Então, ou até até na rua, assim. Uma vez eu tava em uma competição em São Carlos, na rua, numa loja para comprar um cookie. Tinha umas meninas adolescentes na fila, assim, eu só via elas fofocando, assim, apontando o dedo pra gente. E aí elas vieram conversar comigo e tal. Mas como eu não teria essa repercussão se não fosse o perfil? Que legal. Então, eu acho que é muito importante. Hoje o nosso perfil ele é muito mais na questão do humor e muito pouco da nossa parte profissional como médico. Mas o alcance que a gente tem com as mídias hoje é muito diferente do que era antigamente, né? Então, é difícil falar que hoje essas redes não são essenciais para a profissão, principalmente ambulatorial, né? De uhum, consultório, porque você precisa se promover de algum jeito, né? sim. Para que as pessoas te conheçam, não é nem vender o seu produto, é mais, pô, eu sou médico, se você precisar, esse é meu contato. E Uhum. as pessoas vão te conhecendo, né? E quando que chegam, se aproximam os portais, né? Porque eu vi, por exemplo, matérias da família de vocês na UOL, por exemplo, né? Um dos locais, eu vi várias matérias, mas foi também orgânico, publicações e chegaram, oi, eu sou da UOL, Foi isso eu mesmo. quero fazer uma matéria com a família de vocês. Mandaram mensagem e a gente falou: legal, vamos lá. Foi bem orgânico mesmo. A gente E não aí, uma correu vez muito que você atrás, faz uma não. matéria dessa, também o perfil já É. cresce, né? Dá um salto. Aí outra revista também viu, falou: vamos fazer uma matéria com a gente. Que E aí foi indo legal, assim. que legal. E o quanto. Bom, a gente já até falou um pouquinho sobre, mas você acha então importante o médico ter essa consciência de que vai ser complicado ele ter o alcance ali no paciente sem o canal digital? Como que você. Que dica que você daria para esse médico que está querendo até talvez sair do plantão e falar, pô, quero ter meu consultório, pensando no Instagram, né? O que ele teria que fazer? Olha, o nosso Insta, ele não é tão virado para essa parte profissional de cada um, né? Mas eu acho que eu, pessoalmente, quando eu vou. Até quando, sei lá, eu pesquiso um restaurante, eu pesquiso alguma coisa, a gente vai pro Insta e pesquisa essa pessoa. Então a gente vai lá ver como que a pessoa é, o que que ela faz. Então, ter um Instagram é inevitável nesse sentido, porque hoje é o meio que as pessoas buscam se informar sobre alguma coisa. Então, pelos médicos que eu sigo no perfil, quando você vê alguém falando com autoridade sobre um assunto, te traz mais confiança também.
Então, hoje em dia, muitos E médicos te vão... traz uma conexão, né? Sim. Uhum. E hoje muitos médicos vão e falam sobre temas, sobre doenças, atualizam sobre alguma coisa, porque isso mostra que você domina o assunto. Isso é importante para o paciente, porque ele precisa ter a confiança de que ele está com um profissional adequado para o que ele precisa. Então, é importante ter um perfil, é importante ser visualmente bonito, agradável, é importante ter relatos dos pacientes que já foram atendidos, de ter conteúdo sobre medicina mesmo, porque a gente também precisa popularizar a medicina, popularizar tudo isso. Inclusive, aqui eu tenho um outro ponto que eu acho que é interessante reforçar. Os primeiros vídeos não foram bons, né? Foram péssimos. Foram péssimos. Mas mesmo assim vocês fizeram, né? E- Que começo. Então, esses dias eu estava até comentando com a Ana também sobre isso. Eu peguei uns vídeos antes ainda, quando eu estava lá na construtora ainda, e vídeos que eu gravava na época, sabe? E eu olho e falo assim, nossa, que horroroso, mas sim, horroroso, horroroso. E mesmo vídeos que eu comecei a gravar ainda na GX, no início da GX, assim, péssimos. E certamente daqui a alguns anos eu vou olhar para meus vídeos atuais e vou falar assim, muito ruins. Sim. Porque é realmente, né, você tem que ter a disciplina e ir produzindo, tem que dar o primeiro passo e quebrar essa barreira que tem nas câmeras, como essa aqui que estão, né, nos gravando nesse momento, mas o tempo ele vai te dando vai te Essa confiança. soltando, né? E hoje não tem como a gente pensar em qualquer profissão que seja sem posicionamento digital. Não tem como a gente pensar nisso. É como você falou, é como se fosse uma vitrine de uma loja, Uhum. né? Você tem que ter ali apresentado, você tem que ser visto, né? Tem que estar organizado, que você falou, um perfil bonitinho e tal, que mostra sua identidade, você vai conectar com as pessoas, vai Geração de autoridade. geração de autoridade, vai desconectar com outras pessoas que não têm Sim. muito perfil daquilo que você atende. Mas eu, particularmente, não consigo enxergar um caminho que não seja você ter um bom posicionamento digital. Até, assim, a própria história da GX, né? Nós crescemos ali de uma forma bem orgânica também, na base da indicação, e isso é fundamental. Mas chega um momento num porte de empresa que você é obrigado a ter esse posicionamento, porque senão seu concorrente te engole. Sim. As pessoas estão ali, ó, o mundo é esse, o mundo digital, ele tá, né, você tem que estar ali. Então, eu acho assim, é legal que vocês criaram esse perfil, já está te desenvolvendo numa outra habilidade. Hoje você trabalha com humor, a gente sabe que o humor, ele tem um alcance maior, porque é onde as pessoas estão ali para entretenimento, a própria Sim. plataforma favorece isso, mas certamente quando você for buscar talvez ter um seu consultório, se é o seu objetivo, você vai ter uma facilidade maior Sim. e vai saber ali os caminhos, né? Acho que quebrar essa barreira é bem importante. E quais são os planos, assim, tem alguma estratégia da Medkin para o futuro? Hoje vocês estão com patrocinadores fixos. Eu sei que a Sim. Medcoff é um, né, atual. Só a Medcoff? A Medcoff é a nossa principal hoje em dia. Uhum. A gente ainda tá conversando com a GX. Lá, já tá botando pressão aqui, tá botando pressão aqui. Depois desse episódio a gente senta e conversa, então. Mas sim, hoje nossa principal é a Tá. Medcoff mesmo. Medcoff, pô, que bacana. E a ideia é expandir isso no patrocínio, ter outros patrocinadores, além da GX Med? Cara, a gente realmente é muito orgânico, então a gente não. Tá deixando rolar. A gente Deixa acontecer. basicamente tá deixando rolar, sempre tentando melhorar as nossas coisas, com certeza. E vai melhorando, né? Na E prática. vai melhorando, Vai melhorando. vai ficando mais fácil. fácil também. E estamos realmente vendo no que dá. A gente não Legal. tem grandes metas ainda, é só buscar crescer cada vez mais. E agora a Esther como médica, como a doutora Esther. A doutora te assusta um pouco? Me assusta um pouco. Assusta um pouco, tá. Me assusta um Bota pouco. uma responsabilidade maior. Tá. Quais são os planos da Esther enquanto médica? Eu peguei meu CRM tem pouco tempo, tem mais ou menos umas 2 semanas. E por hora eu estou buscando dar plantão, ganhar dinheiro e pretendo fazer residência, né? Eu acho que não tem como hoje em dia. Aprovada na primeira fase Da da Unicamp. clínica médica Unicamp, é importante Muito ressaltar. importante. Isso aí.
Eu acho que hoje em dia não tem como um médico não fazer residência, assim. Precisa se especializar, precisa. Então, a ideia é fazer residência e enquanto não saem os resultados, eu estou me preparando para o pior, que é passar, né? Então, caso eu passe, eu vou precisar de dinheiro, porque não tem como eu pegar dinheiro dos meus pais, pra gente é muito inviável essa questão financeira. Então, como a bolsa não é tão grande Tem que fazer um pezinho de meio. precisa. Então, eu tô tentando trabalhar o máximo que eu consigo para conseguir dinheiro, guardar e conseguir ficar bem na residência. E vocês, entre os irmãos, discutem uma possibilidade de uma sociedade futura? Pô, vamos ter uma rede de consultórios? Pô, existe alguma coisa assim, olhando para o futuro ou não? Nossa, as pessoas falam muito isso pra gente. Muito, muito. Falam, nossa, vocês deviam fazer uma clínica. É. Cliniquim, algumas Cliniquim. coisas Nossa, assim. Cliniquim. Tem até nome para franquia, isso aí. Cliniquim. Mas eu acho que a gente não oficializou nada, assim. Não, Nem discute, nem por hora nem passa na cabeça de não, vocês. ainda não. E cada um tá indo para um canto, numa especialidade, assim, a ideia, ou não? Tem. Sim, Sim. a gente é... Ao mesmo tempo que a gente é bem parecido, a gente é bem diferente. Bastante. Então, os gostos são realmente bastante diferentes. A Carol tá na pediatria, eu vou fazer clínica. Os meus irmãos, os gêmeos, o Matheus, ele vai para uma coisa mais cirúrgica, então talvez anestésio ou ortopedia. Eu acho que por hora ele tá mais para anestésio. E aí a Gabriela, todo dia que você perguntar uma coisa diferente. Mas hoje ela tá mais para otorrino. Hoje, 2025, ela é otorrino. Veremos. Amanhã eu não sei. Amanhã Mas pode hoje ser eu tô rindo. NFC, a gente vai. Olha só, se tudo der errado, amiga, vocês são em 5, vocês montam um K-pop. E vai arrasar do mesmo Pior jeito. que não. A gente fez... Nas últimas 3 semanas, a gente lançou uns 2 vídeos da gente tentando encontrar habilidades diferentes da medicina. E a gente é um fracasso. É um meme aqueles vídeos, porque assim, a gente dança assim muito mal, e canta muito mal. Então, assim, a gente vai ter que se firmar na medicina mesmo, porque senão não vai dar. Não vai rolar, não vai rolar. Esther, que delícia de papo. A gente agradece muito, muito, muito a sua participação. Essas curiosidades aí da Isso. cultura coreana. Essa relação entre os 4, agora 5 irmãos na medicina. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, foi uma conversa muito gostosa, viu? Muito obrigado. Nós fizemos recentemente uma conexão com a Austrália, agora a Coreia. Qual será o próximo país? Eu não sei. Veremos. Eu sei que eu fiquei. Acho que foi um conteúdo muito gostoso de ouvir, né? Um Foi. bate-papo muito legal e é muito bom a gente expandir um pouco nossos horizontes, conhecer outras culturas, outras formas de pensar. E, pô, bom ter você aqui. Muito, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigada, gente. Sucesso pra vocês nesse podcast. Esther, muito obrigado pela sua participação. Um prazer imenso ter você aqui. Lembrando que esse podcast ele é um patrocínio da GX Med, Contabilidade para Médicos. Se você é médico e precisa resolver sua vida fora dos hospitais, nos sigam no GX Med Contabilidade ou você também pode me seguir no PJ na Medicina. Fica aí o meu jabá e a dica. E eu queria também saber, Esther, como que as pessoas podem te procurar, te acionar. Hoje o meu perfil, ele é fechado. Fechado? Tá, Mas tem Mas da tem um- família Kim. Tem. Aí é o @medicina.kim no Instagram. beleza. Quando ela finalizar a especialização, com certeza ela vai Com abrir o perfil certeza, dela, vai Com ser... certeza. Aí você vai aceitar o doutora e É, vai ser uma autoridade no assunto. com De certeza. olho. Obrigado pela participação, viu? Prazer ter você aqui. Obrigada, querida. Valeu. Pessoal, ficamos aqui. Obrigada e até a próxima. Até mais. Valeu.